Hoje o Vasco estreia no Campeonato Carioca de 2025, então bora falar sobre esse jogo e o que eu acho que pode ser essa campanha do Vasco nesse estadual. Bom, a nossa estreia é contra o nosso carrasco do ano passado, né? O time que nos eliminou na semifinal, Nova Iguaçu. Foi um jogo horrível do Vasco, mérito completo do Nova Iguaçu, mereceu chegar na final. Porém, a realidade hoje, não sei dizer se é outra, tá? Por quê? Pra mim, o jogo vai ser extremamente difícil, por N motivos. Vou tentar numerar eles aqui. Primeiramente, o Vasco não tem um time pra jogar hoje. Vai ser um time completamente mesclado, se é que vai ser mesclado e não 100% jogadores da base, tá? Que é um grande risco que isso pode acontecer logo mais nessa estreia aí. O técnico vai ser o Ramon Lima, então a tendência é realmente que ele use os jogadores da base do Sub-20, porque o Vasco não tem jogador pra jogar o Carioca. O outro motivo é que o Nova Iguaçu é um time que tá reforçado, tá estruturado, e é óbvio que vai depositar as forças máximas no Campeonato Carioca, então vai vir pra cima do Vasco. E um detalhe, embora o jogo seja em São Januário, o mando de campo é do Nova Iguaçu, tá? Porque o Vasco já tinha vendido esse mando de campo, o jogo ia ser fora do Rio, mas houve uma reviravolta ali, voltou pra São Januário, ia pra Volta Redonda, mas ficou em São Januário, porém o mando é do Nova Iguaçu. Mas a questão é, eu não vejo o Vasco hoje como um time pra ganhar o Carioca. O Carioca nem começou, a gente tá na primeira rodada ainda, tudo pode acontecer, jogadores podem chegar, beleza. Mas não é um time que vê a prioridade no Carioca. E eu acho, sinceramente, que tá na hora de dar prioridade pro Campeonato Carioca. Gente, vão fazer 10 anos que o Vasco não vence o Campeonato Carioca. Já são 9 anos sem esse título. A gente ganhou em 2016, a nossa última vez. Então, assim, são anos sem chegar na final, sem conseguir ganhar esse título. E eu acho que você ganhar o Campeonato Carioca dá uma força, sabe? Não sei dizer, mas assim, você ganha o Campeonato Carioca, você começa o Brasileirão de outro jeito. Óbvio. Não, é extremamente lógico. Até porque se você perde o Carioca na final, ou nem na final chega, você já começa o Brasileiro sem expectativa nenhuma. E se ganha, é o oposto. A gente vai chegar muito animado pro Brasileirão, pra Copa do Brasil, pra Sul-Americana. Então eu queria muito que o Vasco focasse no Carioca esse ano. Por outro lado, eu também entendo que de todas as competições que o Vasco tem pra jogar esse ano, o Carioca é a menos importante. Até porque, ano passado, a gente foi colocar os nossos jogadores importantes e perdemos 2 pelo restante do ano, né? Jair e Paulinho, que se machucaram no próprio Campeonato Carioca. Então, assim, é um negócio que eu fico muito dividida. Eu queria muito que o Vasco vencesse Carioca esse ano, tá na hora, são quase 10 anos sem vencer isso. Eu acho inadmissível ficar quase 10 anos sem vencer um Campeonato Carioca, no qual já foi campeão mais de 20 vezes. Então, assim, por um lado, eu queria muito isso. Por outro lado, eu também entendo que se for pra perder os jogadores, porque a gente vai jogar, sim, em campos ruins, que foi o que aconteceu, vamos nos prejudicar pelo restante da temporada. Mas a questão toda que me faz ficar dividida é pelo simples fato de que o Vasco não tem elenco. Porque se o Vasco tivesse um elenco bom, como são o caso dos rivais, e a gente tem que citar aqui, porque o rival consegue botar um time ótimo pra jogar o Carioca, e tem o resto do time pra jogar o Campeonato Brasileiro, as outras competições, porque tem um time bom titular e um time bom reserva, coisa que o Vasco não tem há anos. Então, assim, os nossos reservas começam jogando Carioca, fazem jogos ruins, botam os meninos da base também, não chamam a atenção, aí tem que botar o titular porque é obrigatório a partir da terceira rodada do Carioca. Aí a gente vai e perde os nossos titulares por lesões, por causa dos gramados que são horríveis. A problemática inteira é a falta de opção que o Vasco tem. Se o Vasco tivesse contratado jogadores, a gente poderia fazer um bom Carioca, chegar numa final, quem sabe ganhar, né? Que é o esperado a partir do momento que você chega na final. E ainda assim, ter o restante dos jogadores pro resto da temporada, sabe? Pra fazer boas competições. Mas o Vasco não tem. Porque o Vasco não tem dinheiro, porque o Vasco não tem SAF, porque o Vasco tem um diretor de futebol muito ruim, né? Que particularmente, na minha opinião, conseguiu ser pior do que os anteriores. E olha que eu achei que isso não seria possível. Mas é aquele ditado, né? O pior diretor de futebol do Vasco vai ser sempre o próximo. Ou seja, a gente não tem um time pra jogar um Carioca e hoje a gente também não tem um time pra jogar o restante da temporada. É óbvio que até o início do Brasileiro muita coisa pode acontecer e muita gente pode chegar.
Mas eu sinceramente acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque não tem uma perspectiva de melhora nesse time do Vasco. E eu não falo só do time agora futebolístico, tá? Mas em si no clube Vasco da Gama. A gente tá acompanhando essa situação da SAF, enfim, não tem perspectiva de melhora. Não preciso nem ficar falando porque todo mundo já tá sabendo dessa situação. Então me preocupa, porque é o que eu falei, se a gente faz um carioca ruim, a gente já começa o Brasileirão sem expectativa nenhuma, sem esperança, cabisbaixo. E aí, quem sabe não começa um brasileiro bom, já fica preocupado com aquela preocupação toda que a gente tem todo ano de um possível rebaixamento. Então, assim, acho muito triste chegar nessa situação atual que o Vasco se encontra, porque a tendência é permanecer do jeito que tá. Eu espero estar errada, de verdade. Eu espero muito estar errada. Eu espero muito que o Sub-20 do Vasco entre em campo e jogue bem, que o time reserva faça a mesma coisa, que o elenco titular, quando for jogar, honre a camisa, chegue na final, ganhe o Carioca e faça uma estreia muito boa no Brasileirão. Mas hoje eu não tenho motivo nenhum para acreditar que isso possa acontecer. A tendência é ficar do jeito que tá. A gente insistiu e exigiu por zagueiros. E aí o Vasco vai e traz zagueiros que, sinceramente, eu não sei se vão dar jeito no Vasco. E a zaga é o nosso maior problema há mais de 10 anos. Eu não vou torcer contra os jogadores, eu vou dar um voto de confiança e espero que calem a minha boca. Mas o Vasco parece que trouxe qualquer zagueiro que estava disponível, e não o zagueiro que dê jeito. A minha expectativa é que o Carille, quando assuma o comando técnico, de fato dê um jeito na zaga, que é o ponto forte do trabalho dele. Mas até isso acontecer, em que situação vai estar o Vasco? Vai ser um carioca já perdido, um carioca mais ou menos? Ou realmente vai ser uma surpresa nesse carioca? Porque, sinceramente, as minhas expectativas estão muito baixas para esse início de temporada. Eu posso estar um pouco desesperada, porque, querendo ou não, o carioca nem começou ainda, o primeiro jogo ainda vai ser hoje mais tarde. Não sei como é que vai ser o Vasco, como vai se portar em campo, como vai ser comandado. E pode realmente surpreender. Mas é o que eu tô falando, não tenho como pensar que isso pode acontecer. Então, realmente, eu vou ter o Carioca como base pro restante da temporada. Eu sei que isso não diz muita coisa. Posso até dar um exemplo. Em 2015 a gente ganhou o Carioca, mas caiu no Brasileirão. Já em 2011 a gente fez um péssimo Carioca e foi campeão da Copa do Brasil e ficou lá em cima no Brasileiro. Mas muita coisa pode acontecer, pode melhorar, piorar o time, enfim, ficar do mesmo jeito. Mas a questão é, a gente vai ter que aguardar. E eu espero muito que o Vasco deposite toda a sua força no Carioca para que a gente comece a temporada numa expectativa boa. Porque se fizer mais um Carioca como os últimos, vai fazer um Brasileiro como os últimos. E isso não é legal, isso não é bom. Então, que o nosso diretor de futebol trabalhe e traga nomes que possam realmente ajudar o Vasco nessa temporada.